coordenante da live Joaquina, Isso. para a palestra de hoje. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada. Oi? Não é esse ainda. Agora foi. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu me sinto muito grata a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo e refletindo e estudando um pouquinho mais a doutrina espírita e junto com a equipe espiritual que organiza os trabalhos nessa casa e com todos os espíritos que estão aqui conosco para mais essa oportunidade de projetar luz na nossa consciência de espírito imortal. A nossa contribuição hoje é sobre o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que trata do retorno da vida corpórea ao mundo espiritual, ou seja, a vida depois da morte. Então, nesse slide de abertura aqui, eu selecionei porque aqui é uma imagem que dá uma tênue ideia de que as duas dimensões, o mundo material e o mundo espiritual, eles se encontram numa faixa, numa psicosfera muito próxima entre essas duas dimensões, da materialidade, do mundo material físico aqui e o mundo espiritual. E aqui é a colônia Nosso Lar, para onde André Luiz foi encaminhado depois de um pouco mais de 8 anos ter permanecido no umbral grosso, num período de sofrimento. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, conseguem ouvir direitinho? Eu estou debutando aqui hoje com esse microfone. Nós aprendemos a respeito do retorno da vida corpórea à pátria espiritual, como é que a alma se sente no instante da morte. Como é que é esse momento no instante da morte? O que acontece? No que se transforma? Então ela volta a ser espírito. O espírito, com toda a bagagem de conhecimentos que ela tem, com toda a bagagem cultural, com toda a bagagem de aprendizados desta e de outras vidas, volta a ser espírito. Retorna ao mundo dos espíritos, onde havia se afastado temporariamente, e resgata, sim, a sua individualidade. Continuando no mesmo capítulo 3, no item 1, se ela conserva a sua individualidade. A pergunta que Allan Kardec faz para a equipe de milhares de espíritos que colaboraram com ele na decodificação da doutrina espírita. Se ele conserva a individualidade, sim, não a perde jamais. Então, todos nós que estamos aqui, no momento em que a gente fizer a nossa passagem para a vida eterna e verdadeira, cada um vai continuar sendo a pessoa, a individualidade que é. Porque enquanto a gente está aqui, a gente é personalidade, que é muito diferente de individualidade. Então, conserva realmente quem é. E essa cena aqui também é do filme de André Luiz, Nosso Lar, que é o momento de descanso dele, depois que ele foi resgatado do período aquele que ele ficou no umbral mais grosso, nas regiões subcorostais, se recuperou, ele já estava trabalhando, aqui é o momento de descanso dele. Então a gente observa que tem terra firme sob os pés e céu aberto sob a cabeça. Aliás, nesse dia lindo de sol que Deus nos presenteia hoje. Então, os espíritos trabalham, produzem, estudam. Aqui é uma cópia imperfeita do que a gente encontra na outra esfera espiritual, e há momentos de descanso, de lazer, conforme
o grau de evolução que se situa cada espírito. Então, Kardec, como grande investigador, pesquisador, ele pergunta como é que a gente sabe, resgata, constata a individualidade se não tem mais o corpo. Porque para nós que estamos aqui, a gente ainda vive muito em função do corpo, né, de cuidar o corpo, da beleza do corpo, de tratar o corpo, nem sempre dando a devida atenção para o cuidado do espírito, da alma, que é imortal, que prevalece sobre tudo. Como é que ele constata que a pessoa é a pessoa? Então ele tem um fluido próprio que retira da atmosfera do planeta e vai representar a aparência da última encarnação, que é o seu perispírito. Então, como nós já morremos e vivemos muitas vezes, isso acontece dentro de um psiquismo do próprio espírito. Ele vai reunir pelo pensamento, pelo uso do conhecimento, do livre-arbítrio, os elementos desse mundo, como nós aqui na Terra, necessário para ele reconstruir depois a sua própria identidade. E vai se apresentar para aquele que tem clarividência, como ele era na última encarnação, com alguma característica, com um brinquinho que aquela pessoa usava, que era uma marca dela, um tipo de roupa, um anel, uma característica para ser identificado. E o espírito nem sempre ele aparece de um todo, aliás, que é muito raro, porque demanda muita energia, muito gasto de energia fluídica para ele se manifestar. E também tem que considerar a necessidade dele se apresentar, qual é a finalidade, qual é o objetivo, que deve ser um fim sério e útil para um testemunho da verdade, para algo que seja assim da pesquisa e muito essencial. E aquele que enxerga o espírito, ou os espíritos, que é o clarividente, ele tem que ter essa faculdade mediúnica. Então o espírito, ele reconstrói aquele corpo que ele tinha na última encarnação e vai se apresentar assim, se tiver um objetivo sério, útil. Então ele vai se manifestar, se expressar com o perispírito. Porque todos nós aqui presentes e os espíritos que estão já tiveram uma constituição assim. Nós somos constituídos basicamente por 3 corpos, que é o corpo, o perispírito e o espírito. Esse nome espírito foi designado por Allan Kardec. Ele que selecionou esse nome espírito como um ser que tem uma constituição bem diferente e bem complexa, de acordo com o planeta que o espírito habita. Então nós somos constituídos por um corpo físico, biológico, carnal, que tem toda essa materialidade que precisamos cuidar, sim, com respeito, carinho, atenção, as consultas médicas periódicas, o respeito e o cuidado desse corpo. E esse corpo, ele tem um espírito, o homem é formado por essa constituição, um espírito que é eterno, que vive sempre, constituído pelo corpo, e os dois constituídos são unidos pelo perispírito. Então, na citação de Kardec, bem sintética e completa, o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material, sendo que o espírito seria um clarão, uma fagulha, uma energia que é mais pura de todo o Criador. E que o nosso caminho na evolução dos espíritos, de acordo com a escala dos espíritos, com a escala espírita, é chegar na perfeição como o Criador. Então o perispírito é que vai se manifestar, se apresentar depois quando ele vai ser visto por meio da clarividência, com a característica da vida que ele teve aqui na Terra. As características. Aí Kardec, como era muito pesquisador, muito interessado em saber como é que é a vida, né, do outro lado, o que acontece no momento do desencarne, o que a gente leva desse mundo, como é que é esse mecanismo todo. Na 150b ele pergunta, a alma não leva nada deste mundo?
nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E essa lembrança, ela vai ser triste, vai ser com amarguras, com decepções, com memórias doloridas, arrependimentos, sofrimentos, se nós, enquanto aqui estamos, não soubemos aproveitar as oportunidades do bem, da reconciliação, da evolução, de estudar, de aprender coisas novas, de enfrentar desafios, principalmente de fazer o bem, nas pequenas coisas que a gente possa fazer. Porque é mais comum, é mais frequente a gente colocar um empecilho, uma dificuldade, uma desculpa, ou colocar a culpa no tempo, para que a gente se afaste do bem. Porque a gente faz o bem que a gente pode, a gente ouve isso, né? Mas não o que a gente devia. Não o que a gente devia. Por acomodação, por ignorância, porque é muito longe, porque é muito difícil, porque hoje está chovendo, porque amanhã está muito frio. Porque tem alguém lá para fazer esse serviço, né? Então, ainda a humanidade vive nesse sistema de desculpas e culpa, que é pior ainda. Então, o que acontece na hora do desencarne? Ele vai levar, se o espírito aproveitou bem a encarnação, a pessoa, chega naquela hora do desencarne, que deve acontecer pelo desgaste natural de toda a energia do corpo físico, pela idade, pelo tempo, por uma doença, dentro das leis aqui biológicas, o espírito, na hora que ele percebe que está próximo ao seu exílio, à sua libertação, ele sente um alívio, o espírito. Por quê? Porque naquela hora ali não tem aquela angústia. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, como eu perdi tempo, né? Se eu tivesse me reconciliado, não tem esses espaços possíveis. O espírito está ali, visualiza até alguns familiares, alguém conhecido esperando por ele ali, para ajudar no desligamento, colaborar no desenlace, porque esses laços não são rompidos assim bruscamente. Então ele sente alívio e confia ainda mais na providência de Deus, porque sabe que fez tudo o que podia e devia fazer. Não há medo, não há temores, não há amarguras. Ele compreende assim, a futilidade do que deixou na Terra. Desse modo é importante a gente já ir se desapegando daquilo que não serve mais, inclusive do outro, inclusive daquele desejo de controlar a vida do outro, de dizer para o outro o que é melhor que ele faça. Esse apego que não é amor, é mais controle, é mais doença. Essa cena aqui que eu elenquei é a solidariedade que a gente observa que está crescendo no mundo, graças a Deus. Aqui são doações de alimentos que foram feitos para distribuir para pessoas que sofreram as consequências dos desastres naturais. Santa Maria, para as cidades que foram afetadas pelas enchentes de Roca, Salles e Mussum, Santa Maria enviou 15 toneladas de alimentos e 2 caminhões cheios de material de construção. Então, com alegria, eu trago essa informação. Se alguém já sabe, espero que confirme. Então, o que pensar da opinião daqueles que pensam que a alma retorna a um todo universal? Continuando com Kardec na pesquisa. Inclusive tem na filosofia espírita uma pergunta sobre o panteísmo, né? Que acreditava-se que todos voltávamos para uma massa, para um todo universal. Se considerarmos esse todo universal, o conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que habitam a nossa psicosfera, que hoje, segundo a irmã de Foi Inácio Ferreira, calcula-se em 35 bilhões de espíritos entre as duas dimensões. Considerando todo esse manancial de espíritos, seria esse conjunto de espíritos, um todo. Mas cada um com a sua individualidade, como nós estamos aqui. Nós estamos numa assembleia, cada um é uma, os espíritos, cada espírito que está aqui, que é gente também como nós, é uma individualidade. Saindo daqui, cada um vai para os seus objetivos, para os seus interesses, para as suas peculiaridades e particulares, para o seu funcionamento pessoal.
Então, isso que nos torna genuínos seres, filhos desse amor infinito, do amor do nosso Pai Celestial. E nós, como conjunto, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Por isso que quando a gente faz uma prece sincera para alguém que está doentinho, seja em qualquer lugar do mundo, sendo sincera do coração, essa vibração, esse sentimento, essa pessoa recebe aquela oração lá, porque esse fluido cósmico universal que nos envolve a todos, ele é um veículo para transportar essa prece, essa oração. A separação da alma do corpo. Kardec pergunta se dói a separação do corpo, o corpo que é retirado, desligado, pelo desgaste todo fisiologicamente, se ele é desligado, se dói. A morte não dói, não dói. Porque nós, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pela nossa impaciência, pela culpa, pelo medo, pela rejeição, por entre outros, várias outras imperfeições morais, sofremos mais durante a vida do que no momento da morte. Da morte em si não dói. O que vem é aquele arrependimento, aquele amargor, aquela tristeza, porque você está ali numa condição que precisa de todo mundo, depende se está acamado, se está limitado, e que ali, tudo aquilo que você pensava em fazer durante a sua vida e não fez, agora é um pouquinho tarde nessa circunstância. Então a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito. Então ele está já sentindo que vai ser desligado, né? Sabe que isso vai acontecer, tem consciência e ele se entrega, ele se desprende, se ajuda a se libertar. O exemplo que eu trago, o exemplo de literatura, é do Dr. Inácio Ferreira, que ele foi médico, psiquiatra espírita aqui no Brasil, no Sanatório Espírita de Uberaba, trabalhou 50 anos lá com doentes mentais, com psicopatias gravíssimas. Ele era psiquiatra e médico, depois ele entrou em contato com a doutrina espírita, começou a ler e ser um grandioso estudante, e continua sendo, da doutrina espírita. E aí ele passou a abraçar toda a filosofia, a doutrina espírita, junto com a medicina. Hoje ele desencarnou com 84 anos, ele é um espírito que continua estudando muito o mundo espiritual. O desencarne dele foi assim, como médico, ele teve DBPOC, teve um enfisema pulmonar crônico, e ele sabia que ele ia desencarnar, ele já estava vendo os espíritos também no entorno dele. E ele, percebendo que o desencarne estava muito próximo, ele foi se ajudando com o pensamento a se desprender do corpo, porque já estava sendo desligado. E aí ele conta no livro dele, se eu não me engano, é do outro lado do espelho, que quando ele se percebeu, ele estava ali, o espírito, olhando para o próprio corpo já desencarnado. E aí, imediatamente, os espíritos, a equipe espiritual encarregada do desencarne dele, já o conduziu para um local especial, onde os amigos que acompanhavam eles nos estudos, nas pesquisas, na caridade, já estavam lá, aguardando o Dr. Inácio Ferreira. Então aqui é uma imagem mais simplificada de um desencarne, né? Sendo que esse momento ele teve um preparo antes, foi feito o desligamento a partir dos pés, com todo o cuidado, com todo o respeito, com toda a cautela, e esse espírito que está representado ali, provavelmente ela já havia visualizado os espíritos em volta, sabia que estava próximo o momento dela e colaborou. E os espíritos no entorno ali já estavam realizando esse desligamento. Quem tiver oportunidade de assistir esse vídeo, que ele dura 17 minutos, é do desencarne, do desprendimento do Dimas, que é citado, se eu não estou enganada, no capítulo 5º da obra Obreiros da Vida Eterna, o desencarne do Dimas. Ele mostra passo a passo o desencarne do espírito.
numa evolução assim bem declarada, bem definida, que vai ser constituindo o espírito ali acima do corpo. Então tem o corpo dele desencarnado, a equipe espiritual já faz o desencarne antes, depois eles vai formando todo o perispírito ali, constituindo, claro, dentro das leis, e aí ele vai acordando, e daí ele abre os olhos e enxerga a mãe dele, como espírito imortal. E aqui, no processo, a equipe que veio preparar, que já estava preparando o desencarne dele, aos pouquinhos, lentamente, tem o André Luiz, que é esse aqui, da direita, ali a mãe dele, a mãe do Dimas, e aqui o padre Leonardo, que era a equipe espiritual encarregada do desencarne do Dimas. Então eles foram muito cuidadosos, no capítulo inteiro ele descreve passo por passo como aconteceu esse desencarne. E no vídeo também dá para ver com mais clareza, destacando que nem todo desencarne é assim. Ele teve muito mérito, ele trabalhou muito, mais na meia-idade para o final da vida dele, ele se dedicou às tarefas de caridade, ao bem, à prática do bem, e ele passou a estudar mais, a aproveitar melhor a vida dele, fazendo o bem, e teve merecimento, né? E a esposa dele, que estava antes cuidando do Dimas, ela estava, antes da equipe espiritual se apresentar, aparece no vídeo, ela estava ali cansada, ele estava em casa e ela cuidando dele, só que ela precisava ser afastada para eles completarem o desligamento. Inclusive a equipe espiritual vai tirando como umas redes pretas que estavam prendendo ele ainda à cama, à casa dele, que eram os pensamentos dela segurando o espírito do marido ali dentro de casa. É o que dá para entender no vídeo e na obra. Então, o Kardec pergunta se essa separação ela é instantaneamente ou numa transição brusca, se há uma linha demarcatória bem marcada entre a vida e a morte. Não, uma vida vai se continuando na outra, uma vida vai terminando, essa vida desse corpo biológico, que é com uma roupa velha, que usou, não serve mais, ela se desgastou, então o perispírito se desprende e vai para vida nova. Então, se continua de um plano no outro. E aí a descrição, na nota de Kardec, dessa 155A, ele tem uma nota bem elucidativa, que fala muito de cada pessoa, como é que é o desencarne, que depende muito de como a gente foi se conduzindo ao longo da vida, para que esse desencarne, essa morte, essa continuação da nossa vida eterna se efetue. Então a observação prova que no instante da morte, o desprendimento, ele não se completa subitamente. Vai acontecendo gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. É claro que quem mais é apegado às coisas da terra, ao próprio corpo, aos seus pertences, ao seu ente querido, vai sofrer mais. Porque quanto mais forte é essa ligação, é essa identificação, é mais difícil para fazer essa ruptura, para fazer esse desligamento. E não é de uma forma brusca. Então ele diz, para uns é bastante rápido, pode dizer-se que o momento da morte é o também da libertação que se verifica logo após, que é o exemplo que eu dei do Dr. Inácio Ferreira. O Divaldo Franco, nas horas próximas, Divaldo Franco, não, ele ainda está com a gente, o Chico Xavier, nas horas próximas do desencarne, apareceu, ele viu o espírito da mãe dele, do Chico Xavier, e ele falou assim, o Chico, a minha mãe disse que é para eu ter calma, para eu ter paciência. Então, mesmo ele, tudo foi feito com muito amor, com muito cuidado. E por que a gente precisa ter medo da morte, né? Então, se é um momento de libertação. Em outros, sobretudo, aqueles cuja vida foi material e sensual, gostar de bebida, das coisas da matéria, os prazeres que o espírito vai alimentando durante toda a vida, porque afinal tem que aproveitar a vida. O despreendimento é muito mais demorado, dura às vezes alguns dias, semanas, meses ou anos. Depende muito de como se conduziu. E no caso
daquele tempo demorar mais, como suicidas, haja vista que a gente precisa considerar que nem todo suicida vai acompanhar a decomposição do corpo, como ainda tem alguns que possam pensar. Por quê? Porque é considerada a situação do espírito naquele momento, que ele desrespeitou as leis divinas, o que o levou a cometer aquele ato, porque se ele teve uma rede de apoio, quem estava com ele, todas umas circunstâncias. Então, não é assim, se suicidou vai ser o pior, porque a misericórdia de Deus é infinita. E ninguém sabe o histórico de vida pessoal, familiar, desse irmão, dessa pessoa que teve esse ato de desespero profundo. Então, cada desencarne é um, cada situação é uma, e ninguém está desamparado, porque o amor de Deus é infinito o tempo inteiro nas nossas vidas, o tempo inteiro. Então, a separação da morte do corpo. O que a gente pode fazer, afinal, para que a gente tenha um desencarne melhor, mais leve, mais produtivo, para que a gente não sofra tanto quando vamos visitar um familiar doentinho no hospital, ou mesmo em casa, né? É comum alguém dizer, ou a gente mesmo dizer e ouvir, que não sofra, né? Eu só peço a Deus que não sofra. E muitas vezes aquele período ali o espírito está repassando, reavaliando toda a vida dele, que é necessário para um preparo para esse próprio desligamento. Então, durante a nossa vida, nós podemos sim nos preparar melhor, assistindo boas atividades, participando de boas atividades, fazendo cursos, assistindo palestras, participando de um trabalho voluntário, dedicando um dia na nossa semana para uma atividade para o bem, criando grupos com uma finalidade boa e útil, colaborando com os necessitados do caminho, colaborando com a rifa da casa espírita. E aí, então, já preparando, porque aí já começa um desprendimento que vai realmente nos libertando para a nossa vida eterna, para a gente não ficar tão concentrado com a nossa ocupação, com o nosso pensamento e o nosso centramento nessa vida aqui. Quando a morte chega é quase instantânea, é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Os vínculos do outro lado da vida. Opa, mas faltou um. Deixa eu ver. Certo. Então, como é que é do outro lado da vida? Quem é que nós vamos encontrar ali do outro lado? Será que vai ser logo depois do desencarne? Quanto tempo eu vou levar para encontrar um familiar depois que eu desencarnar? Nós, né? Na obra André Luiz, o Dr. Inácio Ferreira, nessa obra dele, do Inácio Ferreira, Mundo Espiritual chamado Terra, no capítulo 16, ele trata dos laços familiares após a morte. E ele traz essa citação da obra Nosso Lar. Então eu faço uma sequência nesses episódios de desencarne e o que os espíritos encontram e como é que é a vinculação no outro lado da vida. A partir da obra do Nosso Lar, depois vários casos que acontecem em cada encarnação e trago a obra seguinte do Dr. Inácio Ferreira também. Então, o Dr. Inácio Ferreira traz essa descrição, né? Que sai da obra Nosso Lar. André Luiz, depois que ele já teve mais lucidez, né? Que ele já estava recuperado daquele período que ele ficou no umbral, que ele já estava mais, já tinha passado pelo tratamento necessário, foi perguntado
se André Luiz ao chegar no mundo espiritual, o que aconteceu? Inicialmente ele esperava que fosse encontrar os familiares dele, os seres queridos, mas não foi o que aconteceu. Porque depois do período de recuperação, as duas únicas pessoas, os dois únicos espíritos que ele encontrou foi a Elisa, que foi uma namorada dele aqui na Terra, nos tempos mais jovens, e que o pai dele fez de tudo para separar os dois. E o senhor, o velho Silvério, que era um amigo do pai dele, que também o pai do André Luiz fez de tudo para espolhar, para prejudicar, desapropriou. Isso está lá no capítulo do Nosso Lar, que eu não citei aqui. Então, essas pessoas foi quem ele encontrou lá, pelo coração, pela bondade do sentimento, que foram ao encontro do André Luiz. Depois, mais adiante, que a mãe dele vai ao encontro dele. Porque a mãe do André Luiz já estava num plano superior, bem mais avançado. Bom, então entre aquela situação do André Luiz e essa aqui, existe uma gama de casos, de variedades, de situações dos espíritos, como são recebidos e o que encontram, como é que é o vínculo dos espíritos depois dessa vida. E se a gente não nutriu de afeto, de carinho, de respeito, de gratidão os nossos relacionamentos aqui, se a gente não foi cultivando isso como um jardim, com as mãos de amor e de amparo, como é que a gente vai querer que esses laços se continuem do outro lado da vida? Se a gente não fez isso, não construiu, não trabalhou, não semeou. E no Livro dos Espíritos, na questão 160, o Kardec pergunta se a gente encontra imediatamente os que conheceu e que conheceu na Terra e morreram antes dele. Sim. E aqui ele destaca a afeição, segundo a afeição que tiveram reciprocamente. Então, se o sentimento não é verdadeiro, não é decoração, não é cultivado, não é trabalhado, como é que você vai encontrar um ser querido se nós não fizemos isso durante a vida? Se houve só pressões, só cobranças, só julgamentos, só críticas, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados e que vai visitar. Então se encontram pelas afinidades, que pode ser essas afinidades de sentimento, de trabalho, de dedicação, afinidades no estudo, com aqueles que destinam sua vida só pensando no mal, só criando coisas ruins, tentando prejudicar o outro, vão se encontrar pela frequência vibratória que une os pensamentos, as sensações, as vidas em si, como que circuito de vibração que o espírito alimenta durante a vida aqui na Terra. Opa, acho que foi muito ligeiro. Esse. Epa, foi muito ligeiro, né? Preciso de ajuda. Foi muito rápido. Então depende muito da gente, do que nós construímos da nossa vida no dia a dia, E também dessas pequenas delicadezas, das pequenas gentilezas que a gente pode e deve fazer. Às vezes é um tempinho tão breve, né, de um abraço, de um sorriso, de um carinho, de um ajudar, de um estender a mão, de facilitar o trabalho para o outro, a paciência no trânsito, que não é muito fácil, mas a vida coloca cada espírito no lugar que ele precisa para exercitar o que ele precisa. Tudo acontece de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E o que cada um vai fazer com aquele momento, com aquilo que está ali para a gente, para mim,
é da escolha, da decisão da gente, da escolha da nossa decisão. Especialmente agora, acho que é o outro. Acho que volta mais um, mais outro. Que a verdade prepara um caminho de luz para a humanidade. Isso, acho que é o outro. A paciência dele. Agora esse já foi o próximo. Ai, chegou o anjo e salvou. Muito obrigada. Então é uma questão de identidade vibratória. Porque cada um está situado no lugar que precisa para evoluir. Tanto o espírito no corpo, quanto o espírito fora do corpo. E aqui nessa idade vibratória, que consta na casa de meu pai, no capítulo 18, mas da crosta até esse limite, que é a imagem que eu tentei mostrar na abertura dessa contribuição, desse trabalho, eles se projetam um no outro. Então, onde o espírito estiver situado, ele vai ter terra firme sob os pés e céu aberto sob a cabeça. Porque a gente não está preparado ainda para volitar, para ir num lugar mais bonito, mais elevado, com aquelas túnicas como anjos. Nós não estamos preparados. Porque a gente ainda deseja o mal para o outro, a gente ainda é acomodado, a questão da inércia, tudo está tão difícil, vivemos muito em função da vida material. Então, aonde ele estiver situado pela identidade vibratória, seja onde for nesse vasto espaço magnético, terá terra firme sob os pés e céu aberto sobre a cabeça, já que os seus sentidos não estão aptos para perceber as esferas que estão acima. Então nós vamos estar no mesmo fuso horário, o espírito vai estar no mesmo fuso horário em relação à Terra aqui. Estará sobre o mesmo fuso horário. Na casa de meu pai, no capítulo 18. Do capítulo 18. E ali o espírito vai desenvolver as suas funções. Tem trabalho, tem estudo, tem pesquisa, tem tudo para todos. O espírito que ele sofre mais, a gente sabe pelo livro dos espíritos, estudo do livro dos médiuns, dos relatos do céu e o inferno, que quem mais sofre do outro lado é quem foi mais orgulhoso, e é aqui e continua sendo. E continua sendo. Não aceita ajuda, fica tempos e tempos perdido, se identificando com aquela mesma faixa de vibração daqueles outros espíritos. E como não existe constrangimento, não é obrigado, ele acaba se desviando, perdendo, porque todos têm as informações que precisam. Passou o período de perturbação dos primeiros tempos, o espírito é informado. Ele chora, a gente se arrepende, chora, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? E as oportunidades vêm. Se arrepende, tá, agora passou essa catarse aí, tem um programa para ti. Porque aí eles têm a ficha da gente lá do outro lado, né? Todos. Não adianta querer mentir ali do outro lado e enfeitar, porque eles têm a ficha completinha. Tem um programa aqui para você, ó. Nós vamos começar um programa aqui para a tua educação dos sentimentos, para a tua educação de conhecimento, para as tarefas, né? Por onde tu quer começar? Eu quero começar cuidando de crianças. Eu gostava muito de ajudar no sopão na casa espírita. Eu gostava muito de organizar o ambiente. Então vamos começar, da onde você pode começar. Vai ter uma equipe, vai ter instrutores. Passado aquele período, começa já os grupos de estudos. E aí vai ampliando o leque de atividades. Só quem não quer, que é orgulhoso, né? Aí vai ter que esperar mais, vai sofrer mais. Às vezes precisa ir para tratamento. A maioria vai para tratamento. Certo? Deixa eu ver. Então, como é que é o dia a dia dos mortos? Também nessa obra aqui, o mundo espiritual chamado Terra. Que esse espírito aqui, ele traz o mundo espiritual como é que é. Kardec apresentou
deu uma forma, André Luiz clarificou e o Inácio Ferreira amplifica ainda mais. O dia dos mortos, porque a pergunta do médium Bacelli para o doutor Inácio, que ele pensando em todo mundo, ele perguntou assim, como é que eu fico pensando, doutor Inácio, como é que uma avó de família, uma tia, uma mãezinha, uma cuidadora, uma madrinha, que teve pouco estudo, que teve pouca oportunidade na vida, que ficou em casa cuidando dos netos, dos bisnetos, enquanto todo mundo ia trabalhar nas suas ocupações, nos seus lazeres, e essas senhorinhas, né, qual é o trabalho, que elas tiveram vida simples, qual é o trabalho que elas vão encontrar do outro lado? A vida vai seguir com o que elas já faziam aqui. Tem trabalho para todo mundo. Para todo mundo. Querendo colocar a vontade em ação, o espírito em geral, na vida além da morte, não saberia ver-se além das obrigações das quais habitou na Terra. Por tal motivo, a quantidade de experiências vivenciadas no mundo físico impõe-se por necessidade no mundo espiritual. Então, o espírito vai ficar ainda repetindo comportamentos que ele fazia por um bom tempo, nos primeiros tempos depois da vida aqui da Terra. Porque ele não sabe, não pode, não consegue fazer além do que fazia. Ele não tem essa habilidade, essa identificação com a vida nova para ir além. Então, ele na maioria não conseguiria fazer mais do que faz, nem diferente do que faz. Somente a pouco e pouco o espírito logra ir ampliando leques das possibilidades no vasto campo ocupacional da vida. Então tem uma obra que chama Lírios da Esperança, que fala de um dirigente espírita, o Marconde, é uma obra romanceada, mas traz assim revelações surpreendentes dentro da doutrina espírita. Então ele era um dirigente espírita que ficou anos com um dos grandes no movimento espírita, de federação e tal, né? E como ele trabalhava muito, doutrinava os espíritos, na mediúnica, e lia muito livro espírita e tal, quando desencarnou, ele achou que ia fazer parte de uma grande equipe para resgatar os espíritos lá no umbral. Afinal, ele se considerava que ele tinha salvo muitos espíritos. E, para grande surpresa dele, ele foi internado para um tratamento com pacientes com psicopatias. Então, a gente se desilude muito, porque nós não somos quem pensamos que somos. E tem trabalho para todo mundo, tem ajuda para todo mundo, desde que o espírito queira, aceite e coloque a sua vontade. Aqui na Terra a gente não é assim? De certa forma, as leis continuam, só que ali é tudo muito mais intenso, muito mais. Então, tentando fazer um fechamento dessa minha contribuição aqui hoje, essa última citação aí eu tirei do item 7 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Já desde aquele período de Sócrates e Platão, dos precursores do Espiritismo, né, da introdução de toda a filosofia deles, a preocupação constante deles, como compreendiam, é de cuidar muito bem da alma, das virtudes que foram vividas por Jesus no todo o tempo que ele teve aqui na Terra, o caminho, a verdade e a vida. Menos por essa vida, quer dizer, cuidar muito bem da alma, não só por essa vida aqui, mas porque nós somos eternos, por toda a eternidade, que é só um instante, mas sim em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então, depende muito, muito de nós, da nossa vontade, do nosso querer. Depende de cada um, porque ninguém, nem Deus vai fazer por mim, por cada um de nós e pelos espíritos aqui presentes, o que cada um tem que fazer. E a gente precisa aprender em si mesmo e em nós mesmos. A vontade, a determinação, o querer e a perseverança. A perseverança, sempre. Se o espírito tem firme e forte a vontade, muitos outros aqui do outro lado, que estão nessa frequência vibracional, vão estar junto com a gente, nos impulsionando, nos ajudando, vai, segue em frente, não desanima. E quem cai é porque continua a caminhar. Então a nossa vida é eterna,
e vamos procurar, né, cada um no seu livre-arbítrio, aproveitá-la. Se alguém tiver alguma pergunta, não vale nota. Se eu puder ajudar, esclarecer os espíritos, né? É isso? Muitíssimo obrigado pela oportunidade.